Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os inscritos, tanto aos novos quanto aos mais antigos. Gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, curta o vídeo, né, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você percebe que está precisando de uma palavra, que está precisando de um sentido, de voltar àquela alegria de viver. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre esse sentimento de estar vazio, esse sentimento de falta de propósito, que é muito comum, né, nas nossas vidas. Momentos onde a gente conquista várias coisas, que a gente consegue várias coisas, mas a gente sente que não é o suficiente e até chegamos a nos questionar se estamos caminhando da forma correta e se há algum sentido em viver, em estar vivo, né, se existe algo por trás daquilo. Porque parece que a vida em um momento ela perde o propósito, ela perde o brilho, né? E por mais que a gente tenha coisas e tenha conquistas, a gente acaba se sentindo inútil, totalmente vazio e sem propósito, né? Sem energia para continuar na jornada. E esse assunto, por mais complexo, né, e por mais pessoal, individual que pareça, né, ele aponta para uma solução comum, algo onde todos nós, dependendo da nossa mentalidade, da nossa condição psicológica, da nossa condição física, ela está disponível para que a gente venha entender as coisas. Em um dos vídeos eu citei que existem três vozes que ecoam de dentro de nós, três vozes muito poderosas, né, muito fortes, que é a voz do nosso espírito, a voz da nossa alma e a voz do nosso corpo. O espírito, como eu disse, recapitulando brevemente aqui, é a sua consciência, né? A consciência espiritual, essa consciência, ela está presente em nós antes da razão, que é a voz da alma, e antes dessa voz da vontade, né, que é a voz do corpo. Essa consciência, ela já sempre esteve ali, né? Ela está no nosso espírito. Essas três, na verdade, né? Mas falando especificamente dessa voz do espírito, ela nos dá o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E não é por meios racionais. Né? Várias crianças, várias pessoas têm uma noção do que é certo e o que é errado intuitivamente. Essa intuição interior é a voz do nosso espírito, essa consciência. A razão já é a nossa voz da alma. Ela é capaz de racionalizar, ela traz os sentimentos, ela traz os sentidos, ela traz a razão, que é diferente da consciência, que é algo que você não sabe explicar, mas que você sabe no fundo ali a direção correta entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. E nós temos a voz do nosso corpo, né, da nossa carne, que é a vontade, né, a gana, que não tem nenhuma razão por detrás, né? Aquele instinto, aquela coisa mais animalesca, né, que nós temos como pessoas. E o problema desse vazio, ele não se encontra nem na carne, que é o nosso corpo, e nem na nossa alma, que é onde está a nossa razão. Por isso que às vezes não faz sentido o momento que nós nos sentimos vazios. Parece não fazer sentido, porque às vezes você tem tudo, você tem uma família, você tem bens, você tem dinheiro, você está num bom lugar, com boas pessoas, e você não consegue racionalizar isso, você não consegue entender por que você se sente triste, por que você se sente vazio. Né? Por quê? Porque esse problema se encontra no seu espírito. E aí, eu queria deixar isso claro. Não estou falando aqui de religião. Eu estou, claro, embasado na minha cosmovisão, na minha visão de mundo, mas não estou direcionando esse vídeo a um público específico. Você pode avaliar o que eu estou dizendo aqui e ver se faz sentido ou não, tá? Mas eu estou falando com base na Bíblia. Se você não concordar, tudo bem, mas olhe se faz sentido, né? Não deixe que o preconceito te atrapalhe a sair dessa situação, porque nesse vídeo eu vou apresentar a solução, né, para você sair desse vazio interior. E o que acontece é o seguinte: nós temos duas coisas, né, que são capazes, entre aspas, de abafar esse sentimento de vazio. Um não é eficaz e o outro é eficaz. E do que eu estou falando? Eu estou falando da alegria e da felicidade. E qual a diferença da alegria e da felicidade? A felicidade
ela é algo temporal e ela precisa de coisas, de fatores externos, ela é condicional. Então, para você estar feliz, você precisa tem uma janela de tempo específica para essa felicidade durar. Ela não é algo perene, não é algo constante, e ela precisa de uma condição. Ela tem que acontecer algo externo a mim, ou seja, ela é de fora para dentro e não de dentro para fora. E o que acontece é o seguinte: quando você quer muito um tênis novo, uma roupa nova, um passeio novo, aquele anseio, né, vem aquela vontade, aquela gana, e quando você alcança, você fica feliz. Ou seja, durante o período de tempo, você vai estar feliz. Porque teve uma condição, você adquiriu algo, você fez algo, você desfrutou algo, mas ele tem um tempo de duração. Então, isso acontece muito com bens, é muito fácil de explicar. Quando você quer muito um tênis, por exemplo, uma roupa, você fica feliz com ela, mas logo aquilo se torna comum na sua vida e a felicidade vai embora. E aí você tem que buscar a felicidade em outras coisas. Você tem que correr atrás de outro estímulo, né, para você continuar feliz. Só que a alegria, ela não é assim. A alegria, ela é de dentro para fora, né? Ela é algo que está dentro do seu ser de uma forma tal que é constante e perene e não faz sentido. Ou seja, a alegria, ela não é condicional. Ela não precisa de algo para você necessariamente precisa de coisas acontecerem para você estar alegre, porque isso é um estado de espírito. Isso é é um presente, uma dádiva, né, de Deus, conforme a visão bíblica, que independe das circunstâncias. Ou seja, você pode estar vivendo no pouco ou no muito, você pode estar passando por momentos difíceis ou momentos alegres, momentos fáceis, que você vai estar alegre, né? E a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Ou seja, a alegria está intimamente ligada ao nosso espírito. Então você precisa entender que você não vai buscar a alegria através da sua vontade, ou seja, não há nada na sua vontade que te faça ser alegre, e não há nada na sua razão que te faça ser alegre, ou seja, não vai ser com o destravar de uma consciência, com um raciocínio lógico, que você vai chegar nesse ponto, né, de estar alegre. Não, é algo que tem que acontecer no seu espírito. E como então, né, que eu adquiro essa alegria? Né? Como é que eu faço para poder ser alegre? Como é que eu faço para perder esse vazio? Então, isso só pode ser resolvido com Deus. A Bíblia diz o seguinte, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, ou seja, a alegria que Deus nos oferece, ela é o nosso combustível. Ela é algo que vai fazer com que nós venhamos ter sempre. É uma fonte insaciável, é uma fonte é uma fonte inesgotável, na verdade. Ela é uma fonte que não cessa, ela é uma fonte que sempre parte do coração de Deus para nós. Ou seja, ela não vem de nós propriamente dito, é algo que Deus derrama no nosso coração, no nosso interior, e isso transborda para o nosso exterior, fazendo com que a gente sempre esteja alegre. Por isso que não depende de coisas externas, somente de Deus que age do nosso interior para o nosso exterior. E essa alegria, ela está intimamente ligada à nossa paz. Na maioria das vezes, quando nós estamos vazios, há uma inquietação no nosso espírito. A gente se sente deslocado, a gente se sente sem alegria, a gente se sente fora do nosso ambiente de conforto, a gente só quer ficar deitado, depressivo, a gente não quer conviver com as pessoas, a gente não quer conversar, porque a alegria, ela é o brilho da vida, né? Ela nos dá esse brilho, ela nos dá essa vontade, esse resplandecer o nosso rosto, né? Ligado ao texto que eu acabei de falar também. Então, Deus, ele fala assim, olha, eu vos dou, Jesus falou, né? Eu vos dou a minha paz. E essa paz eu não vos dou como o mundo dá. Né? Mas essa paz que eu vou dar, ela excede todo entendimento. O que isso significa? Ela não é uma paz condicional. A paz que o mundo pode te dar, ela é condicional. Ou seja, quando você olha para a paz que o mundo oferece para as pessoas, está pautado em uma segurança financeira, que depende de uma situação, de uma estabilidade no relacionamento, que depende de uma situação, de uma questão de bens, que depende de várias situações,
Ou seja, a paz que o mundo oferece, ela sempre vem acompanhada de coisas e responsabilidades que você tem de exercer para poder desfrutar. A paz que Jesus dá, segundo a Bíblia, ela é gratuita, ela é um favor de Deus. Ou seja, não há nada que você faça para merecê-la. É algo que Deus dá porque ele é bom. A partir do momento que você o aceita, a partir do momento que você permite com que ele faça parte da sua vida. E você recebendo essa paz, ele diz que essa paz não é igual à paz do mundo, porque ela excede todo o entendimento, ou seja, não é através da razão que você vai compreender. Você vai estar constantemente em paz, independente daquilo que aconteça. Você vai ter uma segurança em Deus de que você está completo, de que você é um ser completo e de que você é feliz porque Deus ele te preenche com uma alegria constante, uma alegria perene, uma alegria que não cessa, porque ela flui do coração de Deus para você. Isso não é algo que é compreendido na nossa lógica e não é compreendido na nossa carne. Por isso que pode até para você não parecer ter sentido, mas somente aqueles que experimentam sabem e desfrutam isso. E eu sou uma dessas pessoas e por isso estou compartilhando isso com você, com vocês, no caso. Porque essa paz que eu recebi de Deus é a paz que eu quero que vocês também recebam. Essa alegria que eu recebi de Deus é essa alegria que eu quero que vocês recebam. E isso não tem preço, isso não pode ser comprado, isso não pode ser achado em lugar nenhum, em pessoa nenhuma. Se você continuar vivendo correndo atrás da felicidade, eu vou correr atrás da felicidade, eu quero ser feliz. Você vai viver correndo atrás de estímulos. E isso vai cessar. Porque toda felicidade ela é temporal e condicional. Mas a alegria ela é um estado de espírito que Deus dá, que é acompanhada pela sua paz. Isso não vem da nossa compreensão, isso não é algo que você vai racionalizar, isso não é algo que vai ser compreendido no seu corpo, mas vai ser algo que vai ser desfrutado no seu espírito, e isso vai fluir de dentro para fora e não de fora para dentro. Espero ter abençoado vocês com esse conteúdo. Peço para você deixar o seu comentário, curtir o vídeo, compartilhar e Deus abençoe e até mais.